Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês falando aqui da cidade de Xanxerê. Muito obrigado por vocês estarem inscritos no nosso canal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando as nossas lives, os nossos vídeos, por vocês estarem aqui edificando as suas vidas, trazendo uma palavra. Eu quero falar para vocês, se você puder compartilhar esse vídeo, se esse vídeo falou com você, deixar a sua curtida, isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Amém? Que Deus possa falar contigo sobre essa palavra, né? Estamos agora dando sequência na série Gênesis, o início de todas as coisas, no episódio, né, no capítulo 29, no episódio onde Jacó, ali recém-casado, no último vídeo a gente viu que ele tinha casado com Lia, né, enganado, e depois com Raquel, enganado pelo seu sogro. E agora nós vamos ver o que vai acontecer nos casamentos de Jacó. Amém? Então olha lá, capítulo 29, versículo 31 diz assim: E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu o seu ventre, mas Raquel era estéril. Lia concedeu e gerou um filho. Ele chamou seu nome de Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Olha só, querido, aqui nós vemos um contexto bem diferente da normalidade, né? Daquilo que Deus queria para a vida, de repente, do ser humano, né? Primeiramente, um casamento com duas mulheres, querido. No princípio, não era assim. Deus fez Adão e fez Eva. Não fez Adão e Evas, nem Evas para Adão. Ele fez o homem e fez a mulher. Então, dentro desse princípio, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser casados com um ser humano, né, do sexo oposto, né, do sexo hétero, né, sexual, no caso, são as pessoas que se relacionam entre um homem e uma mulher. Fora disso, querido, casamento com duas mulheres, relacionamento com dois homens, nunca vai dar certo. O primeiro ponto está aqui. Mas vamos lá, vamos deixar essa hipótese, porque aquela época era uma época que as pessoas andavam meio perdidas ainda, né? E vamos falar do contexto daquilo que Deus falou comigo sobre essa palavra. Então, Lia era odiada e ele abriu o ventre. Muitas vezes nas nossas vidas nós somos odiados pelas pessoas. Às vezes a gente nem sabe, mas algumas pessoas que convivem com nós ou que moram com nós, até mesmo da nossa própria família, elas nos odeiam. Porque elas têm muitas vezes inveja de nós sermos uma pessoa que de repente está rompendo numa área e ela não está conseguindo romper naquela área. Então aqui a Lia era odiada porque ela provavelmente era um pouquinho mais feia do que a Raquel. A Bíblia fala que ela tinha olhos ternos, né? E fala que Jacó não gostava dela. Jacó só ficou com ela por respeito, porque ele tinha tido o ato sexual, né, com ela, e provavelmente estava bêbado no dia da festa do casamento. Então o sogro dele deu uma maneira de enganar ele, né, entregou ela com o véu, e ele não quis repudiar ela, mas ele não a amava. Ele amava Raquel. Só que Deus, querido, ele vê aquele que é humilhado. Deus, ele vê aquele que está passando por determinada humilhação. Deus, ele vê por aquele que está sofrendo na unha de pessoas más. E ele faz com que a pessoa gere, que a pessoa conceba, que a pessoa tenha aquilo que o outro, de repente, que está odiando ou tratando mal, não consiga ter. E aqui nós vemos, querido, que ela concedeu vários filhos. O primeiro deles foi Ruben, aí se nós continuarmos lá, o segundo foi o Simeão, aí o terceiro foi Levi, e o quarto foi Judá, e assim sucessivamente ela teve vários filhos. Lá no capítulo 30, versículo 1, está escrito assim: E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ela lhe disse: Estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero? Olha só, ele sabia que era algo que Deus estava fazendo.
E ela disse: Eis a minha serva Bila, entra nela, e ela girará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila, e ele por mulher, e Jacó entrou a ela. E a Bila concedeu e gerou um filho a Jacó. Querido, olha só. Veja como que um abismo puxa o outro abismo. Raquel, ela era uma pessoa que não tinha... ela é uma pessoa que não conseguia conceder filhos. Aí a outra começou a conceder filhos. Teve 4, um atrás do outro, né? Ela era uma máquina de ter filhos. Naquela época, ter filhos era uma honra para o homem. O que a mulher mais poderia deixar de precioso para um homem era deixar a sua próxima descendência. Então, a ponto de que se a mulher fosse estéril, o homem podia se casar-se com uma segunda mulher, ter uma concubina para que ela gerasse filho a ele. Então, dentro desse contexto, a Raquel pegou e colocou a Bila no negócio. Jogou a sua serva lá, né? Aonde Jacó entrou a ela e teve filho com ela. Então, e aí, se você for ler o contexto da história, né? Tanto Lia quanto Raquel, elas entregaram as suas servas, tentando fazer com que o Jacó permanecesse, né? Amando elas, sendo que não era esse o motivo de Jacó amar elas, mas tudo bem. Elas achavam que aquilo ali seria suficiente. E elas fizeram esse contexto, querido, dentro dessa realidade onde a inveja tomou conta da família deles. Eu imagino como que era o casamento desse cidadão com essas mulheres. Porque olha aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 30 diz assim: E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras do campo, e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dai-me, rogo-te, as mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também as minhas mandrágoras do teu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque eu certamente te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite, e Deus ouviu a Lia, e ela concedeu e gerou a Jacó o 5º filho. Meu Deus, gente, veja só. Ele trocou lá, né? As mandrágoras era uma fruta, né? Bem deliciosa. A mulher trocou a noite do marido dela por uma mandrágora. Olha só, querido, que um abismo puxa o outro abismo. Jesus disse isso, que um cego conduz o outro cego, os dois vão cair no buraco. Então, nós temos que olhar esse contexto e observar que muitas vezes dentro da nossa vida, nós estamos fazendo coisas, querido, que desagradam ao Senhor por inveja a outra pessoa, para querer ter o que o outro tem. E Deus não trabalha assim, querido. Se você está vendo que o seu irmão ou a pessoa que está dentro da sua casa mesmo, parentes próximos, estão prosperando, querido, louve a Deus pela vida deles. Louve a Deus pela vida deles. E eu vou dizer mais uma coisa: comemore a vitória deles. Um sinal de maturidade espiritual é quando você não está gerando ou você não está prosperando em determinada área, não exclusivamente financeiramente, mas em qualquer área da sua vida, você começa a comemorar com o seu irmão que está prosperando. Porque aí Deus começa a enxergar você com outros olhos. Você saiu do campo da inveja e você foi para o campo da gratidão. Você está agradecendo a Deus pelo teu irmão estar prosperando e você nesse momento de repente não. Mas que a tua colheita, ela vai chegar. Corra atrás, trabalhe, seja, se você for sacerdote, você tem que alimentar a sua esposa, trazer o sustento para a tua casa. Amém. É isso que Deus quer e é isso que a gente deve fazer. Esse que é o certo. Mas quem provê é Deus. Quem provê é Deus. Depois que eu entreguei a minha empresa nas mãos de Deus, cara, eu nunca tenho prosperado tanto.
mas não é na força do meu braço, é Deus que faz. Então, mas eu vejo outras pessoas com lojas com menos tempo que eu no ramo que eu tô, e que elas estão muito mais prósperas do que eu, estão ganhando muito mais dinheiro, querido. Isso é a realidade delas, a minha realidade é que Deus tem me abençoado. Então eu vou agradecer pelo que eu tenho e não reclamar pelo que eu não tenho. Como que Deus vai te abençoar e vai te passar de fase, se a fase que você está reclamando e não está dando valor para aquilo que você tem. Então é isso que você tem que analisar, querido. Analise a situação. Comemore com o seu irmão a vitória dele. Fale para Deus, eu tenho inveja, Deus, eu quero que o Senhor tire essa inveja de mim. Na tua oração, seja sincero com Deus. Não fique falando, Deus poderoso, ou rezas que ficam repetindo as coisas, que não muda nada de você pegar um terço e você rezar, ou de você orar, se você ficar repetindo as mesmas coisas. Então você deve orar para Deus com sinceridade, porque Ele te conhece. Ele conhece você no fundo do teu coração, nem você mesmo conhece teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então esse papo, porque eu estou sentindo paz no meu coração, tome cuidado, porque o coração é enganoso. Às vezes o Espírito Santo vai te pedir para fazer algumas coisas que você não vai ter paz no teu coração. Mas por obediência a Ele, se você obedecer, você vai chegar e você vai fazer e vai dar certo. E você vai passar de fase e vai romper naquela área. Amém? E olha só no versículo 22, para nós finalizar do capítulo 30, diz assim: E Deus se lembrou de Raquel, e Deus ouviu e abriu o seu útero. E ela concedeu e gerou um filho e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome de José e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. Então, aqui nasceu José, aquele que vai salvar os irmãos dele lá na frente. Mas veja só como que Deus age, querido. Olha só, não precisava ela ter feito tudo aquilo ali que ela fez. Ela poderia ter feito diferente, porque lá no final Deus ia dar o filho para ela. Tanto para ela quanto para Lia, né? E então, querido, nós temos que pedir para Deus para que a gente possa suportar o processo, para na hora que a gente chegar, a hora de nós receber, nós estarmos preparados. E não colocarmos os pés pelas mãos e tomarmos para a cabeça, tomarmos iniciativas erradas. Amém? Que você possa refletir nessa palavra. Se você está passando por um processo, não deseje as coisas do seu irmão. Se você está sendo odiado, saiba que Deus está olhando e Ele vai fazer você gerar. Se você está querendo gerar algo e não está conseguindo, não faça com que a outra pessoa seja o criador daquilo que você está gerando. Espere em Deus e busque a Ele, que você vai conceder de você mesmo. Essa que é a palavra que eu tenho para você, para o teu coração hoje. Espero que o Espírito Santo fale com você. Eu não posso fazer o que Ele pode fazer, eu só posso passar o que a palavra do Senhor tem me mostrado, o Espírito Santo tem me mostrado, mas Ele pode edificar a sua vida com excelência e gratidão só da forma que Ele consegue fazer. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo.